bem, Sidney? Tudo bem? Bom, Sidney, chega aqui. É sua esposa, né? Minha noiva, bispo. Sua noiva. Vai casar em setembro. Muito bem. Você foi pastor? Sim, senhor, bispo. 1 ano e 6 meses. Você era titular ou auxiliar? Titular, bispo. Então você tomava conta de igreja. Sim, senhor, na Venezuela. É? Quer dizer, Deus tinha te dado uma oportunidade de você ir para um outro país, ganhar almas, aprender outra língua, quer dizer, de ganhar almas lá fora. Você teve uma chance grande, né? Sim, senhor. Muito bem. E eu pergunto a você, quando foi que você começou a se enfraquecer na fé? Bispo, na verdade, eu saí da obra, não foi quando eu me prostituí com outro rapaz. Peraí, você se prostituiu com um homem? Sim, senhor, com outro pastor. Outro pastor? Sim, senhor. E eu não saí da obra quando eu me prostituí com esse outro pastor. A minha queda, bispo, foi quando eu perdi o sentido que mantém um homem de Deus no altar, que são as almas. Eu perdi o foco pelas almas. E esse foi, na verdade, o primeiro erro que eu cometi. Você perdeu o primeiro amor. Preste muita atenção. Quando a Bíblia fala do primeiro amor, você sabe o que é o primeiro amor? O primeiro amor é a paixão pelas almas. Quando a pessoa nasce de Deus, ela recebe também o batismo com o Espírito Santo, ela é tomada por uma paixão muito grande pelas almas. É o primeiro amor. Ela teve encontro com Deus. Então, a perda do primeiro amor é a perda dessa paixão pelas almas. É claro que para um pastor, um obreiro que perde o amor pelas almas, já é o início da sua queda. Então, bispo, isso foi o ponto inicial da minha queda. Isso aí durou poucos meses para que eu viesse a me afastar. Foi quando eu me afastei, e aí eu fui para o mundo de vez, bispo, sabe? Eu me lancei por completo na mão do diabo. Por 6 meses eu fui amante de uma mulher, e para mim aquela situação era excelente, porque para mim estava tudo certo. Para mim estava tudo bom. Eu não sofria, eu não estava padecendo, eu estava com uma mulher, e para mim estava tudo certo. Até que veio a outra cartada do diabo. Eu comecei a frequentar baladas de LS. Foi onde eu conheci um homem, que com esse homem eu convivi por 2 anos. Com esse homem eu conheci as drogas, eu conheci o cigarro, eu conheci a bebida, eu conheci a maconha. Agora, você para pensar. Ele pregava o evangelho, estava no altar, como pastor. Ele saiu do altar e foi viver. Você se tornou um homossexual. Sim, senhor, bispo. Você virou travesti também? Sim, senhor, bispo. Eu tomava hormônios femininos. E foi quando eu conheci a cocaína, bispo. E nesse período, para eu poder sustentar os vícios, eu larguei desse rapaz. Tem fotos aí de como você era? Sim, senhor, bispo. Pode colocar? Sim, senhor, bispo. Ali que vai ver ali no telão. Aquele é você? Sou eu, bispo. Sim, senhor. E aquele rapaz? Aquele rapaz era um rapaz que era amigo meu, bispo, que frequentava os mesmos lugares que eu saía. Então, quer dizer, você foi viver como travesti? Sim, senhor, bispo. E aí eu, para poder sustentar o vício, eu comecei a me prostituir. Eu trabalhava em Copacabana, trabalhei no Meyer, trabalhei em várias ruas daqui do Rio de Janeiro para poder me prostituir em custa desse vício. Eu pergunto a você, Sidney, em algum momento você pensava na salvação? Que se você morresse daquele jeito você ia para o inferno? A todo momento, bispo. Mas eu estava atormentado, eu estava, na verdade, acorrentado no pecado. A todo momento eu sabia que se eu morresse, eu iria para o inferno. A todo momento eu sabia que se Jesus... Aquilo ali é você beijando um homem? Sim, senhor, bispo. É um rapaz com quem eu morei por 2 anos. Você morou 2 anos com ele? Sim, senhor. Então você tinha consciência que se morresse daquele jeito ia para o inferno? Sim, senhor, bispo. Total consciência. Mas mesmo assim não voltava? Não, bispo. Eu não tinha, na verdade, força para poder voltar. Você chegou a imaginar que não tinha jeito para você mais? Que Deus não ia te perdoar? Chegou a pensar assim, poxa, como é que Deus vai perdoar uma pessoa como eu, que pregava a palavra dele e está vivendo essa vida? Você pensava assim? Foi nessa situação que eu cheguei, bispo. Eu cheguei aqui, numa reunião dessa do resgate, pior que um lixo. Porque o lixo o senhor consegue, na verdade, reciclar ele. E eu não tinha mais jeito, sabe? Para mim não tinha mais jeito para o Sidney. Chegaram aí na casa da minha mãe e falaram assim, a senhora é mãe do Sidney?
Minha mãe, sim, então você prepara o caixão do Sidney, porque o Sidney vai morrer. Foi nessa situação que eu cheguei na igreja, bispo. Vocês estão vendo? Mas teve jeito para ele. Deus perdoou. Deus perdoou o Sidney. Embora ele tivesse feito tudo o que fez, o Espírito Santo trouxe ele de volta. Você voltou há quanto tempo, Sidney? Tem 3 anos, bispo. E você manifestou aqui mesmo, não foi? Cheio de demônios. Sim, senhor, bispo. Nesse mesmo altar, 3 anos atrás, eu ouvi a mesma pregação que o senhor está fazendo hoje, e eu entendi a proposta do Espírito Santo para mim. E a todo momento, bispo, lá fora, eu falava com Deus, meu Deus, eu estou nos vícios, eu estou na prostituição, eu estou nessa situação, mas eu quero só uma oportunidade. E quando a obreira me fez o convite, eu sabia que aquela era a minha última oportunidade. E eu fiz daquela última oportunidade, bispo, a minha última oportunidade de verdade. Você tinha consciência que se não tivesse voltado, você estaria morto? Sim, senhor, bispo. E o pior, alma no inferno? Alma no inferno, bispo. Aí você mudou totalmente, né? Se largou a vida errada. Sim, senhor, bispo. Hoje eu não preciso mais me drogar. Hoje eu não sinto mais desejo por homem. Pelo contrário, hoje eu estou de casamento marcado, sabe? Deus, Ele colocou a Natália na minha vida, que é a minha auxiliadora. É uma pessoa que me ajuda. E a gente vai casar em setembro, bispo. Amém. Deus abençoe vocês, tá?